New York Knicks 120-66 para cima do Brooklyn Nets. Você não ouviu errado. 120-66, um senhor atropelo. O Knicks fez praticamente o dobro de pontos do Brooklyn Nets. Esse que é um jogo que é um clássico de Nova York, mas o Knicks foi infinitamente superior. E eu vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Só antes de destacar que eu separei uma caneca do New York Knicks, então se você torce, simpatiza com o Knicks, eu indico que dê uma olhada. Link nos comentários, dá para personalizar com o nome e o número que você quiser. De fato, é bem interessante para quem simpatiza com o Knicks. De novo, link nos comentários. Destacar também que eu tenho dois canais sobre NBA, que é o 21 NBA Club e o 42 NBA Club. Aqui eu vou trazer a análise desse atropelo do New York Knicks. No outro canal, a análise da vitória do OKC sobre o Milwaukee Bucks. Tá bom? Então eu já pedi para você se inscrever e ativar o sininho nos dois canais e para deixar o like também. A maioria das pessoas assiste os vídeos e acaba esquecendo de deixar o like. Bom, vamos lá. Vale destacar, a gente vai começar aqui olhando pelo lado do Knicks. Teve apenas um jogador olhando para os dois lados que chegou em 20 pontos. Esse jogador que foi o Jalen Brunson. O Brunson que fez 20 pontos, 4 rebotes e 5 assistências. Ele não fez um grande jogo, teve 8 de 17 nos arremessos, é um pouco abaixo de 50%. 1 de 8 na bola tripla, o que é ruim. Então, assim, o Knicks venceu dessa forma sem ter um grande destaque individual. De fato, foi o poder coletivo desse time que conseguiu vencer do Brooklyn Nets. Dificilmente a gente veria isso na temporada passada, porque na temporada passada era uma forçação de barra, uma minutagem muito alta dos titulares. Nessa temporada tem mais bancários utilizáveis, a ponto de nesse jogo terem entrado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bancários. Impossível ter tido isso na temporada passada, cara. É a característica que modificou nesse time do Knicks da temporada passada para essa temporada. Também tendo um elenco mais profundo e com mais opções nessa temporada. Não à toa ganhou a NBA Cup dessa forma, né? Com o Clarkson vindo muito bem do banco, o Mitchell Robinson muito bem do banco. Por aí vai, né? Com bancários importantes. Na temporada passada esse foi o grande problema e nesse quesito vem evoluindo. Enfim, o Brunson, o cestinha do jogo. Depois, olhando aqui dos titulares do Knicks, o Karl Anthony Towns fez 14 pontos além de 8 rebotes. Não precisou forçar muito. Ele que jogou apenas 20 minutos. Vale destacar o titular que jogou mais tempo foi o Brunson, que jogou 30 minutos. E o jogo tem 48, né? Então não precisou forçar muito também não. Depois do Towns, o Josh Hart e o Michael Bridges fizeram a mesma pontuação. O Josh Hart teve 11 pontos além de 9 rebotes, 100% de aproveitamento dos arremessos, 5 de 5. O Michael Bridges com 11 pontos, 4 rebotes e 4 assistências. E fechando os titulares, o Odi Anunoby com 5 pontos e 5 rebotes. Somados fizeram 61 pontos, basicamente metade dessa pontuação total do Knicks. Indo para os bancários, o Dadaiet ficou zerado, ele foi o único bancário que não pontuou do lado do Knicks. E olha aqui que nem eu falei, entrou 10 bancários, ou seja, 9 bancários pontuaram, cara. E uma estatística também é que dos titulares, todos os titulares fizeram ao menos 5 pontos, 4 rebotes e deram 3 assistências. Então foi de fato um time bem coletivo, cara. E aí nesse banco do Knicks, como eu falei, o Dadaiet zerado, o Yabusel fez 2 pontos. Por sinal, foi um erro o Yabusel ter saído do Philadelphia e ido pro Knicks. Do Philadelphia ele era um bancário com minutagem, chegava a ser titular na temporada passada. E aqui no Knicks ele joga muito pouco, tem um papel muito de coadjuvante nesse time do Knicks. Nem utilizado ele é direito. Enfim. Depois o Mitchell Robinson com 7 pontos e 7 rebotes. O McBride com 14 pontos além de 6 rebotes e 4 assistências. O Clarkson fez 3 pontos e 3 rebotes. O bancário de maior destaque aqui, ó, o Landry Shamet, fez 18 pontos com 6 de 6 na bola tripla. Eu tinha comentado no vídeo de ontem que eu não me lembro de nenhum jogador que tinha feito 5 bolas triplas com 100% de aproveitamento, tipo 5 de 5 ou 6 de 6. E o Buddy Hield tinha conseguido 6 de 6, né, no jogo, na derrota pro Toronto. E aí agora o Landry Shamet consegue 6 de 6 também, né? Então, espetacular esse aproveitamento, 100% de aproveitamento. O cara fez 18 pontos, todos os pontos dele
só através de bola tripla e tendo 100% de aproveitamento nesse quesito. Impressionante o Landry Shamet. Cara, eu diria que é o maior destaque do jogo, mais até do que o Brunson, porque o Landry Shamet fez 18 pontos com 7 arremessos. O Brunson fez 20 pontos com 17 arremessos, né? Então, pra mim, o maior destaque do jogo foi o Landry Shamet. E olha que ele jogou 15 minutos. É o coletivo do Knicks que foi amplamente superior. O Hulk Port com 2 pontos e 5 rebotes, o Kolek com 6 pontos e fechando os bancários de Awara com 7 pontos e 3 rebotes. Só os bancários fizeram 59 pontos. E aí a gente vai pro lado do Brooklyn Nets agora. Somados, todos os titulares fizeram 36 pontos. E somados, todos os titulares pegaram 8 rebotes. Somados, os titulares do Knicks fizeram 61 pontos e pegaram 18 rebotes, cara. É o dobro de pontos praticamente, é o dobro de rebotes praticamente, de assistências, aliás. Rebotes, os titulares do Knicks pegaram 30, os do Brooklyn 16, é praticamente o dobro de rebotes também. O Knicks foi superior em todos os quesitos, cara. E olha que isso daqui era clássico, era pra ser um jogo pegado. Mas o Knicks não tomou conhecimento. Aqui do lado do Brooklyn Nets, o maior pontuador foi o Michael Porter Jr. com 12 pontos e 6 rebotes. Depois foi o Noah Clooney com 8 pontos e 4 rebotes. Em seguida, o Powell e o Deming ficaram ambos com 6 pontos. O Powell com 2 de 9 nos arremessos, o Deming com 2 de 7. E fechando os titulares, o Claxton com 4 pontos e 4 rebotes com 1 de 5 nos arremessos. Até o Michael Porter Jr., que foi o maior pontuador, teve 4 de 14. No geral, aproveitamento bem ruim dos titulares do Knicks, né? 12 de 42 nos arremessos, dá 29%, cara. É muito ruim. Comparando com o Knicks foi 25 de 43. Quase a mesma quantidade de arremessos, cara. Só que o dobro de arremessos convertidos, praticamente. É mais do que o dobro, né? Enquanto o Brooklyn converteu 12, o Knicks converteu 25. É por isso que a pontuação foi quase que o dobro. De fato, o Knicks foi 2 vezes melhor do que o Brooklyn em quase todos os quesitos que a gente viu até agora, principalmente nessa comparação dos titulares. Indo para os bancários agora. O Jalen Wilson ficou zerado. O Traoré ficou zerado. O Ken Thomas, que é questão de tempo para voltar a ser titular, né? Vem tendo minutagem controlada porque recentemente estava lesionado. Mas é para ser protagonista junto com o Michael Porter Jr. nesse time do Brooklyn Nets, né? Ele fez 5 pontos, tendo 1 de 6 nos arremessos, muito mal. O Day'Ron Sharpe fez 6 pontos. O Dennis Wolf, 3 pontos. Tyrese Martin, 3 pontos. O Terrence Mann, 2 pontos, tendo 1 de 5 nos arremessos. E o Zaire Williams, 11 pontos. No geral, uma massa colossal, o Knicks muito superior. No primeiro tempo de partida já tinha definido o resultado, onde abre mais de 20 pontos de margem. Amplamente superior, não precisou desgastar jogador, colocou uma rotação bem extensa, que nem eu falei, vieram 10 bancários e dos 10, 9 pontuaram. No geral, o Knicks foi infinitamente superior e isso apareceu no placar. Um senhor amasso, de novo, isso daqui é clássico de Nova York. Só que o Knicks hoje é muito mais time, tanto é que o Knicks sendo otimista, brigando por liderança de conferência, ou pelo menos estando no topo. E o Brooklyn, quase impossível de pegar vaga em play-in, né? Então a distância das duas equipes é muito grande hoje. E o Knicks é de fato muito melhor, e isso foi transmitido dentro do jogo e principalmente no placar. 120 a 66, cara, quase que o dobro de pontos. Margem superior a 50 pontos. Que nem eu falei, 54 pontos de diferença. Não sei se esse foi a maior distância de pontos em uma vitória na temporada. Eu acho que foi. Porque, porra, 54 pontos é muita coisa, cara. Enfim, o Knicks atropelou o Brooklyn Nets. Bom, foi esse o vídeo. Valeu. E falou.